Em apenas 2 temporadas completadas na Fórmula 1, Nelson Piquet já conquistou o vice-campeonato mundial. 1980 proporcionou a Piquet uma briga pelo título que nem ele próprio esperava. Uma grande temporada realizada que foi importante para a afirmação do piloto na organização. A temporada de 1980 foi resumida na nossa playlist Jornada Piquet, assim como já foram resumidas as temporadas de 79 e 78 do Brasileiro. Mas, a partir da temporada de 81, cada corrida será resumida em um vídeo do canal. Fazendo desta forma, nossos vídeos terão uma curta duração, sendo fáceis de assistir, e as nossas postagens ficarão bastante frequentes. O vídeo que você está assistindo agora é o episódio da primeira corrida da temporada de 81, registrando a corrida 35 da carreira de Nelson Piquet. E seguindo a playlist, iremos chegar até a corrida 204 do Brasileiro. Será uma biografia da carreira do tricampeão, em forma de vídeo. A transmissão pela Bandeirantes na temporada de 80 notavelmente despertou o interesse dos brasileiros pela Fórmula 1, e isso se deve ao carisma e competitividade de Nelson Piquet. E o campeonato estará de volta à Rede Globo em 1981. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo, após o top de 8 segundos, Campeonato Mundial de Pilotos Fórmula 1. Ford Escort, a máquina total. 1981 será o ano em que a Fórmula 1 sentirá falta de Emerson Fittipaldi, que anuncia a sua saída da elite do automobilismo. 29 de janeiro de 1981. Em uma entrevista coletiva concedida à imprensa especializada no Clube Harmonia, Emerson Fittipaldi anunciou oficialmente a sua retirada das pistas. Como substituto de Emerson, o brasileiro Chico Serra será o novo piloto da equipe Fittipaldi. Ele estreia aos 24 anos na Fórmula 1, como companheiro de equipe de Keke Rosberg. A briga entre a foca de Bernie Ecclestone, o chefe de Piquet na Brabham, continua com a FISA de balestra. Ecclestone afirma que não fará mais concessões aos dirigentes da FISA e que Nelson já é um dos 5 pilotos mais bem pagos da categoria. A nova temporada irá proibir as saias laterais nos carros, o que o britânico é contra. Nelson tem a mesma posição de ser contra a retirada e conta com o apoio de outros pilotos, como Alan Jones, Carlos Reutemann e John Watson. Eles contrariam a posição dos pilotos da GPDA sobre as saias laterais. Mas as saias laterais irão mesmo ser banidas para a temporada de 81, e os carros terão uma altura do solo estabelecida em 6 centímetros. Estas medidas da FISA é para tentar reduzir a velocidade dos carros por conta do efeito solo, efeito este que está cada vez mais eficiente, mas ao mesmo tempo mais perigoso. O efeito solo tem o efeito colateral de uma imprevisível instabilidade, pois um movimento atípico da suspensão ou um trecho de asfalto irregular pode fazer o efeito de pressão contra o solo se comportar a cada hora de um jeito diferente. Para atenuar esse problema, o carro de Piquet voltará a ter asa dianteira para a nova temporada, a fim de conseguir maior estabilidade aerodinâmica. Sobre o novo carro, será o BT49C, equipado com motor Ford Cosworth, embora a equipe Brabham já esteja fazendo testes com motores BMW Turbo para o futuro. O numeral de Nelson para a temporada de 81 continuará sendo o número 5, e o companheiro de equipe do brasileiro ainda será o mexicano Héctor Rebaque. Assim como na temporada anterior, mais um impasse toma conta de uma corrida do campeonato, pois desta vez, o primeiro GP do ano, o GP da África do Sul, não irá valer pontos. O motivo do novo imbróglio foi a insistência da FISA em adiar a data da prova para depois do GP do Brasil, algo que a organização do evento não aceitou e acabou gerando a invalidação da prova para pontos. As equipes filiadas à Foca irão correr em Kyalami e ainda por cima usando as saias laterais que estão banidas para 81.
Assim como o GP da Espanha em 80, o GP da África será outra corrida amistosa. E as escuderias de fábrica como Renault, Ferrari, Alfa Romeo e Ligier não irão participar da prova. A insistência da FISA para adiar a prova se dá pelas fortes chuvas que ocorrem em Joanesburgo, mas o adiamento não foi aceito pela organização do evento, o que acabou permitindo Piquet conquistar a pole position na primeira corrida do ano. Carlos Reutemann larga em segundo, com Alan Jones em terceiro, e o estreante brasileiro Chico Serra será o 13º na largada. The fastest lap in practice was put up by Nelson Piquet, 1 minute 12.78, which is faster than last year's official lap record, but not nearly as fast as the pole. And now they are coming up and away. And passing Piquet leading. Elio De Angelis goes up into second place. Carlos Reutemann drops back into third. Alan Jones trying to get through on the inside. And just look at that spray. It must be absolute murder for anybody who is behind the lead. Piquet faz uma ótima largada mantendo a liderança, enquanto Alan Jones distraciona na largada e perde 5 posições, caindo para o 7º lugar. E Jan Lammers fez uma largada espetacular, pulando de 10º para o 3º lugar. Mas o holandês se empolga demais e sai da pista tentando ultrapassar o segundo Elio De Angelis. Enquanto isso, o brasileiro vai se mantendo firme no começo de prova, na primeira posição. A wonderful start to the season for Nelson Piquet. He's really showing terrific form at the moment. He's built up a huge lead considering they've only done 3.5 laps already, and he's not letting up for one moment. He's really trying. You can see him throwing the car about, sliding all over the place. Marvellous stuff for him. A pista começa a secar e Alan Jones para nos boxes para colocar pneus slicks. O mesmo acontece com Nelson Piquet, para também colocar pneu de pista seca. John Watson também teve que fazer o mesmo tipo de troca, com Nelson subindo para a vice-liderança. E Carlos Reutemann é o novo líder da corrida e não há previsão para o argentino parar, pois a equipe Williams acerta na previsão do clima, prevendo um cessar da chuva durante a prova. E Reutemann já está com pneus slicks desde a largada. And we've just had the dramatic news that Carlos Reutemann started the race on slick tyres, which are designed essentially for dry conditions. There he is. So for the opening stages of the race, Reutemann must have been battling to retain control in tyres that were totally unsuitable, whereas Nelson Piquet, who is in second position... A estratégia da Williams funciona muito bem para o argentino, pois Reutemann, com o passar das voltas, vai abrindo vantagem para o brasileiro. And he's come out in this race today, started it on slick tyres, he's finishing another lap, goes over the line, and he has now completed 41 laps. And again, I have got the stopwatch running to see what the gap between him and the second place man, Nelson Piquet, is coming up to the line now. It's the leader of these two cars is, and the answer is 13.41 seconds, so the gap is extending. Mas no passar de mais 16 voltas, a vantagem do argentino para Nelson se mantém estável. Nelson Piquet is still chasing him, but whilst he closed up at the rate of a second a lap for some 3-4 laps, there is Piquet. The gap is now some 12.6 seconds, and Carlos Reutemann is very much in charge of this South African Grand Prix. Com a estratégia perfeita, Reutemann, com a Williams, domina o restante da prova e vence a corrida de Kyalami com Nelson Piquet em segundo. The checkered flag is spreaded over the line, goes Carlos Reutemann. Uma corrida que não valeu para o campeonato, mas que garantiu a atração da Fórmula 1 na África do Sul. De Angelis foi o terceiro colocado, Rosberg o quarto, John Watson o quinto e Patrese o sexto colocado. No próximo vídeo, iremos resumir Nelson Piquet correndo nos Estados Unidos para o Grande Prêmio de Long Beach, um circuito que traz boas recordações ao piloto, pois foi em Long Beach a sua primeira vitória na Fórmula 1. Curta, se inscreva e ative o sininho para receber as atualizações da playlist. Até mais!